Compartilhar. Muito bem. Então, pessoal, qual é o tema da nossa aula hoje? Nós falamos sobre sistema digestório, né, para vocês. Então, nós falamos sobre praticamente 90% das estruturas que se encontram no interior da cavidade abdominal, né? Então, o que eu vou tentar organizar nessa aula aqui para vocês? Nós já demos uma aula no semestre passado sobre músculos da parede abdominal. Então, o que eu vou tentar organizar aqui agora vai ser o abdômen como um todo, as paredes do abdômen, né, e o conteúdo do abdômen do ponto de vista topográfico, né, da sua localização clínica. Então, vou procurar mostrar para vocês o que tem de aplicado no conhecimento anatômico da parede do abdômen, ou das paredes do abdômen, e como é a projeção das vísceras nessas paredes do abdômen, né? E uma vez que a gente aborda essas vísceras pela parede, né? Quando você tenta palpar, é através da parede. E vou tentar mostrar para vocês assim, um aspecto radiológico da disposição geral das vísceras na cavidade do abdômen. A posição que elas ficam, as relações entre elas, tá? Para que a gente tenha um ganho aplicado da clínica desse tipo de conhecimento. Tá? Então, vamos falar sobre a anatomia aplicada das paredes do abdômen e disposição geral das vísceras na cavidade abdominal, principalmente numa visão radiológica. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? A divisão clínica e a estratigrafia das paredes do abdômen, né? A visão radiológica da localização das vísceras abdominais. Quais são as regiões mais fracas das paredes do abdômen e suas relações com a formação de hérnias. Onde se localizam e qual a importância dos anéis inguinais superficial e profundo, né? Uma vez que a ocorrência da hérnia inguinal é bastante frequente. Parede abdominal, ao contrário da parede torácica, é muito semelhante no homem e na mulher, né? Como não existe a glândula mamária, como há no tórax, que dá uma diferença muito grande, no abdômen não. As diferenças vão variar em relação ao conteúdo de gordura, né? E o componente muscular, né? Mas, fora isso, não há diferenças entre essas regiões no homem e na mulher. Tá? Então, nós temos uma parede abdominal anterior e lateral, que vai compreender a musculatura que fica bem anterior aqui, os dois músculos longitudinais são retos do abdômen, e lateralmente uma musculatura que a gente chama de musculatura larga do abdômen, né? São os oblíquos e o transverso, né? E vamos ter, eu não mencionei aqui, posteriormente, né? Se a gente olhar internamente a parede posterior do abdômen, um conjunto muscular ocupando ali um espaço bastante importante entre a margem das costelas e cartilagem costal, da parte final delas, e a parte superior ali da pelve óssea. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Nós abordamos, do ponto de vista da semiologia, o interior do abdômen através da parede. Então, sempre que uma pessoa vai se referir a qualquer coisa no abdômen, ela coloca a mão na parede, né? Numa região que, obviamente, vai estar associada anatomicamente à víscera, né, da qual ela está padecendo de alguma doença. E quando nós tentamos abordar essa víscera, tanto para testar, por exemplo, a sua sensibilidade, ou para tentar palpar alguma alteração anatômica, como um tumor dessa víscera, nós vamos fazer isso também através da parede do abdômen. Então, é muito importante a gente saber quais vísceras que têm relação com
determinadas partes do abdômen. Tá? Existem duas divisões que a gente usa mais em semiologia. Né? Uma é a divisão mais simples de todo e mais fácil e a mais usada inicialmente, tá? Que é uma divisão onde são traçadas duas linhas, né? Passando pela cicatriz umbilical. Uma linha vertical, que passa na direção do plano mediano, uma linha mais anterior, e uma linha horizontal, né? Que a gente chama de transumbilical, né? Porque ela passa aqui pelo umbigo também, que mais ou menos vai estar na altura do disco intervertebral entre a terceira e a quarta vértebras lombares, só para vocês terem uma noção da esqueletopia disso. Essas duas linhas que se cruzam vão dividir o abdômen em quatro partes, em quatro quadrantes. Um quadrante superior e um quadrante inferior do lado direito, e a mesma coisa do lado esquerdo, um quadrante superior e um quadrante inferior. Né? E as vísceras vão se projetar nesses quadrantes. Então, as alterações de cada um desses quadrantes, normalmente, elas vão estar relacionadas a um determinado conjunto de vísceras. Né? Nesse lado de cada figura, ó, são colocadas as vísceras que têm relação com os quadrantes especificamente. Então, por exemplo, o quadrante superior direito, ó, ele vai se estender até aqui embaixo das costelas, né? Porque lembra que o diafragma está aqui, ó, separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, no quadrante superior direito, eu vou ter localizado o fígado na sua maior parte, né? O lobo direito do fígado, principalmente, que é a maior parte do fígado, e a vesícula biliar. A parte mais à direita do estômago, que é a sua extremidade final, a sua extremidade pilórica, né? O piloro. O duodeno, em sua maior parte. Da primeira à terceira porção do duodeno, das quatro porções do duodeno, eu vou ter localizado nesse quadrante superior direito. A cabeça do pâncreas, né? Encaixada ali naquela concavidade do duodeno. O rim direito, com a glândula suprarrenal em cima dele, e o colo ascendente, né? Uma parte do colo ascendente, a parte mais superior, e o momento em que ele faz uma curva, aquela curva que ele faz em direção medial, né? Para formar o colo transverso, ou seja, a flexura direita do colo vai estar também localizada ali. Tá? E o início, pelo menos a metade do colo transverso. Então, essas estruturas vão estar localizadas ali. Tá? No quadrante superior esquerdo, o que eu vou ter? Eu vou ter o restante do estômago, eu vou ter o restante do fígado, a parte menor do fígado, o lobo esquerdo dele. Tá? Eu vou ter todo o restante do estômago. Eu vou ter o baço, localizado aqui embaixo das costelas. Eu vou ter... Lembram que o intestino delgado é formado pelo duodeno, jejúnio e o íleo. O jejúnio e o íleo, eles têm uma localização assim, ó, em quadrante superior esquerdo e quadrante inferior direito. Então, aqui eu vou ter principalmente o jejúnio, um pedacinho de íleo também, mas principalmente jejúnio. Rim esquerdo, né? A flexura esquerda do colo, né? A metade esquerda do colo transverso e o início do colo descendente. Tá? Nos quadrantes inferiores, o que eu vou ter? No quadrante inferior direito, jejúnio aqui, eu vou ter aqui o íleo. Ó, né? A maior parte do íleo vai estar localizado aqui. Eu vou ter do lado de cá, ó, o íleo vai terminar onde? No seco. Então, eu vou ter seco e apêndice aqui. Seco e apêndice e o início do colo ascendente. Tá? E vou ter também, saindo aqui da pelve, né, e se localizando aqui, ó, na parede posterior, tubo uterina, se for mulher, e ovário. Tá? No lado esquerdo, eu vou ter o restante do colo descendente aqui, ó. Depois o colo sigmoide, que se segue a ele, tá? E vou ter também ovário, tuba uterina esquerda, e se for mulher, né? Nós temos que lembrar que dos rins saem os ureteres, que também passam por aqui, então vou ter os ureteres do lado direito e do lado esquerdo. Então, em cada um desses quadrantes, né, se eu tiver alterações neles, eu vou
ter as vísceras, eu tenho que saber quais são as vísceras que estão associadas a ele e que podem, então, uma dor estar acontecendo por causa disso. Por exemplo, se eu chegar, sentir uma dor, eu posso aqui na interseção da margem lateral do reto, com a reborda aqui, ó, costal, eu sei que aqui se projeta o fundo da vesícula biliar, que eu não consigo palpar. Mas se eu colocar o meu dedo aqui, mandar o paciente inspirar, quando ele inspira, o diafragma desce e o fígado desce também, e a vesícula vai descer. Se ela estiver grande e inflamada, ela vai bater no meu dedo. Mesmo que eu não sinta a vesícula, ela vai sentir o meu dedo e o paciente vai sentir dor, vai parar a respiração. Então, é um ponto que a gente chama de ponto cístico, né? É um ponto que eu sei que a vesícula biliar está associada a ele. Então, esse conhecimento é muito importante em semiologia. Às vezes, quando você determina algo em uma dessas regiões, você quer ser um pouco mais preciso, né? Então, o que você pode fazer? Você pode optar por uma outra divisão, que é essa aqui. É uma divisão que, ao invés de dividir em 4 quadrantes, você divide em 9 regiões, né? Ou 9 nonas, enfim, em 9 regiões menores. Então, para isso, você tem que fazer um jogo da velha aqui, ó. Você passar 2 linhas verticais, uma a cada lado, passando mais ou menos aqui no meio da clavícula, é chamada de linha médio-clavicular, e se estendendo até mais ou menos aqui no ponto médio, entre o púbis, né, o tubérculo púbico, e a espinha ilíaca anterosuperior. Tá? E 2 linhas horizontais, uma linha abaixo aqui da margem da 10ª cartilagem costal, é o chamado plano subcostal, e uma outra linha aqui, ó. Aqui ele botou passando por cima da crista ilíaca, num plano supracristal, que corresponde mais ou menos ao nível de L4, né? Mas é mais comum se usar um plano que a gente chama de intertubercular, que passa pelos tubérculos ilíacos aqui na crista ilíaca, né? Um pouquinho mais abaixo desse, mais ou menos no nível de L5. Mas qualquer uma das duas pode ser considerada. Isso, então, vai dividir a parede do abdômen em 9 regiões. Tá? A região umbilical aqui, né? A região da cicatriz umbilical, nós chamamos de região umbilical. A região acima dela, nós chamamos de região epigástrica. E a região abaixo dela, nós chamamos de região púbica, que está aqui na região do pubis. Tá? As 2 regiões superiores laterais, né, nós chamamos de hipocôndrios. Tá? Hipocôndrio, que está embaixo da cartilagem costal. Hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, ao lado aqui do epigastro. As 2 regiões que ladeiam a região umbilical, nós chamamos de regiões laterais. Região lateral direita, região lateral esquerda. Antigamente se chamava de flanco. Então, em alguns livros de clínica, vocês ainda vão ver referência a flanco direito e flanco esquerdo. A nômina anatômica chama de regiões laterais. E as regiões inferiores, ó, ao lado aqui da região púbica, nós chamamos de regiões inguinais. Lembra do canal inguinal que passa aqui? Então, região inguinal esquerda e região inguinal direita. Também, antigamente, isso aqui era chamado de fossa ilíaca. Tá? Então, alguns chamam de fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. Tá? Mas a nômina anatômica chama de regiões inguinais. Então, aqui estão 9 regiões. Essas 9 regiões, elas vão circunscrever um pouco mais. Então, na região 7 aqui, eu vou ter mais mesmo fígado e vesícula biliar. Aqui no meio eu vou ter mais pâncreas, estômago e duodeno. Aqui na região esquerda eu vou ter um pouco de estômago, mas principalmente baço, por exemplo. Aqui o ângulo esquerdo do colo, aqui o ângulo direito do colo. Aqui nessa região 9 eu vou ter mais seco e apêndice. Tá? Então, eu vou limitando mais a região, eu vou limitando mais as estruturas que ficam ali. Com isso, eu posso tentar fazer um diagnóstico um pouco mais preciso. Então, é importante vocês conhecerem as 2 divisões, tanto em 4 regiões quanto em 9 regiões. Ok? Então, vejam, o que
nós observamos naquelas regiões? Essa região, lembra, aqui está a flexura, né? O ângulo direito do colo e aqui o ângulo esquerdo, ou seja, o colo transverso ele passa por aqui. Tá? Do colo transverso, lembra na aula de peritônio? Do colo transverso para trás, eu tenho uma prega de peritônio chamada de mesocolo transverso. Então, tudo que está acima do mesocolo transverso, nós chamamos de região supramesocólica, é uma outra denominação. O que vai incluir essa região supramesocólica? A região do epigastro, ou região epigástrica, e os dois hipocôndrios, esquerdo e direito. O que nós vamos encontrar principalmente nessas três regiões aqui? Vejam aqui essas imagens, né? São tomografias computadorizadas axiais. Axial é a mesma coisa que horizontal. Tá? Então, pessoal, mais uma vez lembrando, para vocês entenderem, nunca é demais lembrar. Existe uma convenção radiológica, nós também usamos em anatomia, que a visão ela é sempre mostrada por baixo. Nós sempre olhamos um corte por baixo. Nós olhamos a parte de baixo do corte. Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, isso aqui é a parte de cima da pessoa, isso aqui é a parte de baixo. Está vendo aqui a coluna? Ela está deitada em decúbito dorsal, ok? E ela está com a cabeça virada para lá e com os pés virados aqui para mim. Então, quando eu olho para essa pessoa, eu estou olhando dos pés para a cabeça, ou seja, eu estou olhando essa pessoa por baixo. Se essa pessoa está deitada em relação a mim, com a cabeça virada oposta e os pés virados para mim, de barriga para cima, o lado direito da pessoa está aqui, ó, na direção do meu lado esquerdo. E o lado esquerdo da pessoa está aqui, na direção do meu lado direito. Então, o que eu estou olhando aqui, ó, é o lado direito da pessoa, e o que eu estou olhando aqui, ó, é o lado esquerdo da pessoa. Certo? Muito bem. Então, vejam aqui. Parte anterior, parte posterior, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho... Deixa eu só diminuir aqui. Coluna vertebral. Ó. Isso aqui é a vértebra, né? Isso aqui é o corpo da vértebra, né? Isso aqui é o arco vertebral. Ó. Os processos transversos, processo espinhoso. Aqui vai estar o forame vertebral, né? Ou canal vertebral com a medula no seu interior. Então, coladinho aqui na vértebra, ó. Eu vou ver sempre no abdômen essa estrutura aqui coladinha nela, mais para o lado esquerdo, que é a aorta abdominal. Aqui na frente, ó, eu vejo os músculos retos do abdômen, tá? Os retos do abdômen, entre eles a linha alba, né? Isso aqui, ó, com essa coloração aqui, que tende mais para um preto, mais para o escuro, é gordura, tá? E aqui, o mais branquinho aqui é a pele. Então, pele, gordura, camada muscular, tá? Bom, isso é um corte passando, ó, aqui na região, ó, das costelas. Então, nessa região, o que acontece? Nós temos o diafragma igual um guarda-chuva ali por dentro, não é isso? Ele se prende nas costelas e sobe para se fechar lá em cima. Então, quando eu corto... Vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma mensagem aqui? Sim, professor. Professor. Então, quando eu faço um corte aqui, eu tanto pego tórax quanto eu pego abdômen. Isso que está preto aqui é tórax. Vamos, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que a gente possa entender isso melhor, porque realmente é uma parte complexa, né? Deixa eu ver. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, se aquele corte ele foi aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Isso aqui são as costelas, é gradil costal. O diafragma está aqui dentro, ó, como uma cúpula aqui. Assim. Então, quando o diafragma faz aquela cúpula ali dentro, né, essa parte dele aqui, por exemplo, anterior, está afastada da parede anterior do tórax. Assim como essa parte posterior aqui está afastada da parede posterior do tórax. E aqui embaixo, ó,
é cavidade do abdômen. Tá? Então, quando eu faço o corte aqui, ó, eu vou cortar a parede do tórax, vou entrar no tórax, vou encontrar o diafragma. Vou cortar o diafragma, vou entrar na cavidade abdominal, vou continuar na cavidade abdominal, vou encontrar o diafragma de novo, vou cortar ele aqui e vou entrar na cavidade torácica. Então, eu vou pegar a cavidade torácica com o pulmão aqui, ó, se infiltrando aqui, cavidade abdominal e cavidade torácica de novo. Tá? Por isso é que as feridas nessa região, elas tanto podem atingir estruturas torácicas quanto abdominais. É uma região de interpenetração. O tórax penetra na cavidade abdominal pelos lados e o abdômen penetra na cavidade torácica pelo meio, com o diafragma separando um do outro. Tá? Então, quando eu corto aqui, ó, aqui atrás, eu vou ter... Isso aqui é pulmão. Tá? É pulmão que está aqui. Ó. Esse preto aqui é pulmão. É ar no pulmão. Aqui fica até mais fácil de entender. Ó. Isso aqui é diafragma, tá vendo? Ó? Essa fitinha aqui é diafragma. Isso aqui, ó, é um pouquinho do pulmão. Isso aqui já está lá no finalzinho, né? Então, já está bem próximo mesmo de abdômen mais. E diafragma e aqui cavidade abdominal. Tá? Muito bem. Então, o hipocôndrio direito, ele é principalmente dominado pela presença do fígado. Tá vendo? Nesse corte aqui, que é um corte bem superior, eu peguei bem ali a parte superior do fígado. Tá? Então, eu vejo fígado, tá? Aqui até com as veias hepáticas sendo mostrado, mas não nos interessa nisso aqui agora. Bom? O lado direito do diafragma, a cúpula, é um pouquinho mais alta. Por quê? Por causa da presença maciça do fígado ali. Tá? Na medida que eu vou descendo o corte, aí eu vou encontrando as outras estruturas que aparecem aqui do lado esquerdo também. Então, num corte como esse aqui, ó, eu já vou pegar hipocôndrio direito, ó, principalmente fígado. Né? Fígado. O fígado avança aqui no epigástrio, ó, e vai até o hipocôndrio esquerdo, tá vendo? E quem ele encontra aqui, ó? O estômago. Ó. Isso aqui é o estômago. Tá? Isso é o estômago. Isso aqui, ó, é o baço. Então, as três estruturas mais proeminentes que eu tenho ali naquela região supramesocólica são, do lado direito, avançando pelo meio, chegando até o lado esquerdo, o fígado. No meio, o estômago. E no lado esquerdo, o baço. Olha aqui o baço, tá vendo? Ok? E eu tenho aqui outras estruturas, por exemplo. Aqui, ó, eu já vi o iniciozinho aqui da formação da veia cava inferior. Aqui eu vejo bem a veia cava inferior. Então, eu vou ter essa... Quando eu estou plenamente no abdômen, eu vou ter sempre essas duas estruturas redondas, né? Uma mais à direita e mais anterior, e outra mais à esquerda e mais posterior, colada na coluna. Essa mais à esquerda é a artéria aorta, essa mais à direita é a veia cava inferior. Ok? Primeiro ramo, lembra quando vocês estudaram o sistema vascular, né? A aorta ela ultrapassa ali o hiato aórtico do diafragma, né? Das frênicas inferiores, e dá logo o primeiro ramo visceral que sai para frente, que é o tronco celíaco. Então, ele está aqui, ó. Primeiro ramo, o tronco celíaco. Do tronco celíaco vai sair uma artéria para o fígado, que é a artéria hepática, vai sair uma artéria para o estômago, que é a gástrica esquerda, ó, que está aparecendo aqui. E vai sair uma artéria para o baço, que é a esplênica, que está aparecendo aqui. Ó. Isso aqui é esplênica, isso aqui é um pedaço da esplênica. Então, pessoal, lembra o seguinte, isso aqui é um corte, né? Então, se eu tiver um vaso, por exemplo, assim, ó, e o corte passar assim, ó, você vai pegar, vai ver essa parte aqui e vai ver essa parte aqui. Essa parte você não vai ver, porque você só vê exatamente onde o corte passou. Não é tridimensional. Isso aqui é veia esplênica. Ok? Aqui atrás nós vemos o diafragma, ó. Né? O diafragma está aqui. Ok? Muito bem. Então, as estruturas predominantes nos hipocôndrios, no andar supramesocólico, são lado direito, fígado, lado esquerdo, baço, e no meio vai ter principalmente estômago, mas vai ter também
um pouquinho de... A gente vai ver mais parte de pâncreas, por exemplo, de duodeno, né? Então, vejam aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, lado direito, fígado predominando aqui, ó, veia cava, artéria aorta, né? Isso aqui ainda é tronco celíaco, artéria esplênica, ó, que está aparecendo melhor agora a veia esplênica. Olha aqui, olha o diafragma aqui, ó. Olha aquele pilar, aqueles pilares do diafragma, tá vendo? Ó? Que formam o hiato aórtico aqui, tá vendo? Ó, isso é diafragma, tá? Aqui o estômago, tá vendo? Estômago. Isso que tem esse pretinho aqui, ó, que tem essa densidade parecida com isso, com a gordura aqui, ó, é gordura. Que gordura é essa? É aquela gordura que está ali no meio do mesentério. Lembra que quando você assistiu a aula de mesentério, o mesentério ele tem no meio dele vasos e gordura? Então, isso é gordura mesentério, tá? Então, por isso que ela aparece com essa gordura aqui da tela subcutânea. Muito bem. É diferente, por exemplo, disso aqui, tá vendo? Ó? Mais preto. Não lembra, isso aqui não lembra mais um pouco isso aqui, ó, esse preto aqui, né? Esse preto aqui é o quê? Ó? Isso aqui é diafragma. Ainda é uma interpenetraçãozinha do pulmão lá. É ar. Isso aqui também é ar. Aonde? Dentro das vísceras. A gente não tem gás, né? Dentro do intestino. Então, isso aí é um pedaço do intestino com ar. Tá vendo? Isso aqui é cor de gordura. Isso aqui é cor de gordura. E isso aqui é cor de gordura. Ó. Isso aqui é retroperitônio. Cheio de gordura também. Ok? Muito bem. Isso aqui, ó, isso aqui é estômago, né? Isso aqui é pâncreas, ó, tá vendo? Ó? O pâncreas está aqui. Ó. Também faz parte dessa região. Nessa figura, nós estamos caminhando de cima para baixo, tá? Nessa figura aqui, ó, nós observamos novamente o fígado. Aqui a gente já consegue ver bem uma veia porta, né? A veia cava aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a artéria aorta, o tronco celíaco ainda, ó, artéria esplênica, o pâncreas. Olha o pâncreas aqui, ó, tá vendo? Ó? A cauda do pâncreas, ó, ela vai lá em direção ao baço, tá? E aqui, ó, aqui muito interessante que aqui está o tronco celíaco e aqui, ó, dois raminhos saindo dele, ó. Um para o lado esquerdo, artéria esplênica, um para o lado direito, artéria hepática comum, que logo vai se dividir aqui, ó, em artéria hepática comum esquerda e artéria hepática comum direita. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Eu estou indo para baixo. Então, eu já estou começando a caminhar para sair do hipocôndrio, né? E chegar num nível mais inferior. E aí, o que aparece aqui do lado esquerdo? Ó? Essa estrutura aqui, ó, ao lado da coluna aqui, ó, né? Que é o rim esquerdo. Que é o rim esquerdo. Tá? O fígado, né, do lado direito, ele joga o rim direito um pouco mais para baixo. Então, o polo superior do rim esquerdo está no nível mais alto que o polo superior do rim direito. Então, quando você vai fazendo cortes horizontais, o rim esquerdo aparece primeiro que o rim direito. E vai desaparecer primeiro que o rim direito também. O rim direito é um pouco mais abaixo. Tá certo? Então, aparece aqui o rim direito, ó, no retroperitônio, aqui, ó, na loja renal, cheia de gordura, ó. Olha aqui, gordura, gordura, ó, como são parecidas as cores, né? E do lado direito não aparece rim, tá? Muito bem. O que mais aqui? Aí vocês já começam, nessa região aqui, já começam a aparecer estruturas intestinais. Então, você começa a ver esses contornos aqui, ó, isso aqui é intestino com ar, com gás no seu interior, tá vendo? Mais baixo ainda, ó. Aí você vê que o fígado já começa a diminuir um pouco, ó. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa antes aqui, se dá para ver. Não. Então, vamos lá. Então, novamente aqui é veia cava,
Aqui, ó, a artéria aorta já dando 2 ramos, ó, 2 renais. Aqui no meio, ó, eu vou ter já estômago, duodeno, tá? Aqui, restante de intestino delgado. O baço aqui, ó, bem visível, tá vendo? O baço bem visível. O rim esquerdo bem visível e começando a aparecer aqui o rim direito, ó, tá vendo? Começando a aparecer aqui o rim direito. Aqui, que eu já estou descendo mais, ó, aparece essa estrutura aqui, que já começou a aparecer aqui, ó, que aparece aqui, que está com líquido no seu interior, que é a vesícula biliar. Vesícula biliar. Tá? Aqui, ó, parece ainda ser estômago ou é o colo transverso. Eu não tenho certeza para falar para vocês. Tá? Aqui, ó, a veia renal esquerda, ó, tá vendo? Ó, indo aqui, convergindo para a veia cava, né? Lembram? Aqui está a veia cava, ó. Aqui a veia renal esquerda convergindo para a veia cava, né? Aqui a aorta, e aqui a gente já vê a artéria mesentérica superior, tá vendo? Ó? Mesentérica superior, tá? Aqui, ó, a gente estava vendo a veia porta e a veia esplênica, né? Num plano um pouco mais inferior, ó, elas já convergiram aqui a esplênica e a mesentérica e formaram a veia porta. Mas isso é o menos importante. Mais importante, ó, fígado, restinho do fígado aqui, ó, vesícula biliar. Estruturas do tubo gastrointestinal, provavelmente colo transverso. Intestino delgado, tá? Artéria mesentérica superior, veia renal esquerda indo para a veia cava. Rim esquerdo, rim direito e aqui o baço. Ok? No nível agora mais inferior, você já não vê fígado. Você já está passando, ó, da região daqueles quadrantes inferiores abaixo do fígado. Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Ó? Parte anterior do abdômen aqui, não é isso? A gordura, os músculos retos. E aqui, ó, atravessado aqui, cheio de gás no seu interior, ó, o que atravessa aqui embaixo da região supramesocólica? O colo transverso, né? Então, é o colo transverso atravessando aqui, ó, cheio de gás no seu interior. Essas estruturas aqui, ó, com pontinhos de gases aqui menores, é intestino delgado, tá? Do lado direito aqui, o rim direito, do lado esquerdo, o rim esquerdo. Você vê que o rim esquerdo ele já vai começando a ficar menorzinho do que o rim direito, porque a gente já está passando numa parte mais baixa dele, né? Já que ele é mais alto do que o rim direito. Aqui a coluna vertebral, né? Com o corpo e ao lado dela, ó, os músculos psoas, né? E os rins têm uma relação íntima com os músculos psoas, ok? Aqui, ó, já é a artéria mesentérica inferior, né? Esse corte também está pegando um pouco da artéria mesentérica superior e da veia mesentérica, tá? Aqui, esse corte está passando na origem da mesentérica inferior em relação à aorta, mas a superior ela já saiu e já desceu. Então, ele vai passar por ela também, só que ela já vai estar mais afastada da aorta. Ok? Nesse ponto aqui, ó, já desapareceu a artéria aorta. A artéria aorta ela vai se dividir. Tá? Você vê, ela já deu a mesentérica inferior, que é o seu último ramo visceral, e ela vai se dividir em ilíacas comuns. Ó. Então, aqui é o início da divisão, tá vendo? Ó, ainda estão bem próximas as ilíacas comuns, esquerda e direita. Aqui a veia cava ainda. Tá? Aqui na frente, ó, intestino grosso, intestino delgado, tá? E na medida que você vai descendo, né? Então agora você vai tendo um predomínio de jejum e ilho a cada lado, né? Lado direito principalmente ilho, lado esquerdo principalmente jejum e intestino grosso, tá? E aqui você já tem a ilíaca, as duas ilíacas já mais separadas, né?
elas vão descer, elas descem assim. Então, se o corte é aqui em cima, elas estão mais juntas. Se o corte é aqui embaixo, elas estão mais separadas. Então, você vai ter, ó, as ilíacas, as artérias ilíacas e aqui, ó, as veias ilíacas, ó, a confluência delas, tá vendo? Quando elas se juntam para formar a veia cava, né? A veia cava está mais superior. Ok? Muito bem, pessoal. Essa visão aqui, você vê que aqui eu já estou vendo, ó, o ilíaco, né? Isso aqui já é sacro, isso aqui já é articulação sacro-ilíaca, eu já estou passando no nível pélvico, né? Então, eu tenho aqui, eu vou ter sempre colo, porque até o colo transverso, você às vezes vai achar ele lá na pelve, porque ele mergulha assim, ó. Ele não é transverso assim, ele é curvo, e essa curvatura pode ser mais pronunciada e você encontrar ele lá embaixo. Então, o que a gente tem aqui de interessante para chamar a atenção? Você tem aqui, ó, o sacro, você tem aqui o ilíaco, né? A articulação sacro-ilíaca, e você tem aqui estrutura de intestino grosso e estrutura de intestino delgado, tá? E você tem aqui, ó, as artérias ilíacas já bem longe, bem distantes. Artérias e veias ilíacas bem distantes umas das outras, tá? Aqui você tem diversos ramos já arteriais que saem da ilíaca, da ilíaca interna. Se você descer mais ainda, você já vai passando amplamente na pelve. Isso aqui é feminino, né? Já tem vísceras aqui, ó, intestinais e intestino delgado. E você tem aqui atrás o útero, tá? Aqui atrás você tem o reto, ok? Aqui você tem vasos ilíacos internos, né? E mais anteriormente, mais separado dele, já indo para frente, para passar ali pela região inguinal em direção à coxa, os vasos ilíacos externos, né? A continuação da ilíaca externa vai ser a femoral. Tá? Então, aqui no corte mais inferior, passando no nível da articulação do quadril, tá vendo? Ó? O acetábulo e a cabeça do fêmur articulados aqui, né? Que você vê bem também. Então, aqui você tem ainda o útero e você tem aqui uma expansão da bexiga, ó. Principalmente bexiga. E aqui o reto, ó. Tá? Aqui já vasos femorais, tá? De um lado e do outro. Você está na altura da articulação, já tá na altura do fêmur. Muito bem, pessoal. Então, eu quis mostrar para vocês um pouco dessa composição, né, de como essas vísceras elas vão estar alojadas no interior do abdômen e como a gente pode ter uma visão radiológica dessas vísceras. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui isso que está aqui. Esse bate-papo. Alguém sabe dizer se o aumento chega a aparecer na tomografia? Tá. E a outra pergunta é, professor, pelo modo como o colo transverso está aparecendo, quer dizer que a pessoa está em jejum ou sempre é cheia de ar? Então, a segunda pergunta, respondendo ela primeiro, não, ele está sempre cheio de ar. Ó. Tudo isso aqui é ar, tá vendo? Tudo isso aqui é gás. Ó. Você não tem gás quando você come, né? Quando a gente está exalando os flatos, né? A gente comeu. Nosso intestino está com alimento, mas está também com gás. Aquelas bactérias que estão lá junto com os alimentos é que produzem o gás. Então, você tem isso aqui, ó, está misturado. Por exemplo, aqui no delgado, por que tem isso aqui? Tem sólido e tem gás. Aqui tem fezes misturadas com gás. Tá? Nos colos, você vai ter sempre mais gás. Então, você vai ter sempre uma quantidade maior de gás em colo do que em intestino delgado, né? Até porque é para onde você está encaminhando esse gás para ele ser eliminado, né, pelo ânus, através dos flatos, né? É gás que você está eliminando ali. Então, no final, ele vai sempre convergir para o intestino grosso, né? E você vai ter uma quantidade maior de gás ali sempre. O reto tem gás, tá vendo? No seu interior. Então, eles convivem, né? Então, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é meso. Isso é meso. Aqui está misturado. Aqui, por exemplo, você está vendo o meso,
mais lá superiormente, você tinha o meso e entre os mesos você tinha o aumento. Tá? Então, você vê aumento, você vê mesopolo, né? Você vê mesentério, tudo isso você vê ao longo dessa sequência. Se você quiser fazer estudos mais específicos do meso, você vai ter que ter incidências especiais para você poder visualizar isso melhor. Mas eles são visíveis, sim. Isso aqui é o mesmo tipo de constituinte dos omentos, que é meso. Você vai ter gordura e vaso sanguíneo no interior disso. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai ver agora um pouquinho? Vamos ver como é essa disposição dessas... Uma vez que a gente viu a disposição das estruturas no interior, como elas se projetam na parede, agora vamos estudar um pouquinho mais especificamente essas paredes. Eu não vou estar preocupado aqui agora em ver com vocês os músculos, porque isso já foi visto no semestre passado, né? Cada músculo, o que eles fazem, suas ações, etc. Eu quero que a gente estude esses músculos agora num contexto de parede do abdômen, né? Porque o interior do nosso abdômen é uma região sob pressão, né? Eu tenho diversas vísceras lá dentro ocupando espaço, então cada uma delas vai aumentar a pressão no interior do abdômen. Eu tenho uma estrutura, que é o diafragma, que faz uma compressão de cima para baixo quando se contrai, né? Ele vai para baixo de tal maneira que a parte de cima, que é a cavidade torácica, ela aumenta e com isso diminui a pressão no seu interior e o ar é puxado para dentro dos pulmões. Mas quando ele faz isso, se ele diminui a pressão na cavidade torácica, ele aumenta a pressão dentro do abdômen. É como se eu tivesse com uma seringa, né? Tampando aqui a saída e empurrando o êmbolo dessa seringa. Eu vou aumentar a pressão ali, tanto que vai ficar cada vez mais difícil empurrar esse êmbolo. Tá? Na medida que eu aumento a pressão aqui dentro, ó, essa aumento de pressão vai sendo transmitido para onde? Para as paredes laterais, para as paredes posteriores e para as paredes anteriores. Tá? As paredes posteriores são bem resistentes, né? Porque elas estão associadas a uma estrutura óssea da coluna vertebral. Já as paredes anterolaterais não têm osso, não tem músculo. Tá? Então, o que acontece? Elas vão ter que resistir a esse aumento de pressão sem se romper. Onde você tem músculo propriamente, não se rompe. O músculo é muito forte. Mas onde você tem intervalos entre os músculos, isso pode se romper. São os pontos fracos. Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, entre os dois retos, a região da chamada linha alba é uma região de ponto fraco, é uma região onde pode acontecer hérnia. Essa região aqui, ó, entre os músculos laterais e as margens laterais do reto, é uma região onde você não tem músculo, é uma região mais fraca, onde pode haver herniação. Tá? A região aqui no meio da cicatriz umbilical, né, é particularmente uma região mais enfraquecida, uma região menos resistente à pressão. E aqui atrás, ó, essa regiãozinha aqui, entre o quadrado do lombo aqui, ó, e esses músculos laterais, também é uma região menos fraca do que as outras anteriores, mas também mais fraca em relação ao resto da parede e onde pode acontecer hérnia. E a gente vai ver que são exatamente nessas regiões de pontos fracos é que acontecem mais comumente as hérnias abdominais, as hérnias de parede abdominal. Então, veja, a parede anterior formada pelos retos do abdômen, as paredes anterolaterais formadas pelos três músculos largos, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. E as paredes posteriores, ou a cada lado, né, a parede posterior, formada pelo músculo psoas e pelo músculo quadrado do lombo. Ok? Muito bem. Então, vejam aqui, ó, nessa figura aqui, no lado direito, né, foi cortada a parede, tá, e retirada toda a parte anterior e parte da parte lateral aqui. E fica, então, evidente a parede muscular. Né? Posteriormente, o psoas e o quadrado do lombo. Superiormente, o diafragma.
Aqui fica melhor para a gente entender aquilo que eu mostrei para vocês, ó, quando a gente faz um corte, ó, né? Você faz um corte assim, nessa parte de cá, ó, você vê isso aqui, ó, é a cavidade torácica, né? Acima do diafragma. Olha como a cavidade torácica se estende aqui, ó, entre a parede torácica e o diafragma. O pulmão que está aqui, ó, quando você infla o pulmão, ele entra aqui, ó, entre isso e isso. Ó. Ele entra aqui, ó, entre isso e isso. É chamado recesso costodiafragmático. Então, quando eu faço o corte e olho o corte, eu vejo o pretinho aqui do pulmão. Depois eu vejo o interior do abdômen com as vísceras abdominais e no outro lado eu vou ver a mesma coisa. Tá? Se eu virar esse corte, né, como no corte horizontal, mas vendo na superfície do corte, eu vou ver isso na frente e atrás, principalmente atrás. Muito bem. E aqui, ó, a parede lateral, ó, anterolateral, formada pelos 3 músculos largos do abdômen. O oblíquo externo, no meio o oblíquo interno e o mais interno de todos, o transverso. Ok? Aqui na frente eu vejo os retos. Reto esquerdo, reto direito, entre eles a linha alba. Tá bom? Aqui, ó, uma representação dessa parede aqui, ó. Eu peguei um pedaço desse aqui e aumentei aqui, então eu vejo a pele, né? Pele, tela subcutânea, tá? E abaixo da tela subcutânea eu vou ter, então, uma fáscia muscular, que é a chamada fáscia de revestimento, que vai estar acima de cada um desses 3 músculos aqui, ó. Acima do oblíquo externo, acima do oblíquo interno e acima do transverso. Depois eu vou ter uma fáscia parietal de revestimento interno, tá vendo? Essa branquinha aqui, ó, que reveste internamente o músculo. Como ela reveste aqui o músculo transverso, ela é chamada de fáscia transversal. Mas é uma fáscia que reveste por dentro a parede muscular. E depois, então, eu vou ter uma gordura, que é chamada de gordura extraperitoneal, e depois, então, o peritônio. Ok? Peritônio parietal, que reveste isso por dentro. Muito bem. Vamos em frente, então. Antes, é muito interessante a gente observar o seguinte. Se eu pegar esse músculo aqui, ó, ele tem uma faixa de revestimento, ó, tá vendo? Acima e abaixo dele, ó. Tá? Esse músculo aqui, ó, intermediário, que é o oblíquo interno, vai ter a mesma coisa, uma faixa de revestimento acima e abaixo dele. Então, a faixa de revestimento externa dele se encontra com a faixa de revestimento interna desse músculo aqui. E existe entre as duas um espaço, é o chamado espaço interfacial. Tá? Não se dava muito bola para isso, mas começaram a ver o seguinte, que nesse espaço é que caminham os vasos sanguíneos e os nervos, tá? Os espaços interfaciais. Então, eles passaram a ter uma importância grande. Né? Então, vejam aqui. Ó. Aqui ó, é a parte final desse corte aqui. Né? Nós estamos falando só daqui para baixo. Tá? Então, eu tenho aqui os músculos, ó, né? Os 3 músculos, e isso branquinho aqui ó, são as faixas de revestimento deles. Ok? Aqui em cima eu tenho uma ultrassonografia. Tá? Então, essa ultrassonografia só está pegando uma metade. Ó. Eu escureci isso aqui, vamos esquecer isso aqui. Essa ultrassonografia só está representando essa metade aqui. Tá? Então, veja aqui o reto abdominal. Ó. Aqui está o reto abdominal, tá vendo? Essa parte de cá ó, estaria daqui para cá. Tá? Essa ultrassonografia só está mostrando daqui para lá. Tá? Então, eu tenho aqui ó, a parede anterior, tá vendo? Com a pele e a tela subcutânea. E eu tenho aqui o reto anterior do abdômen. Tá? Aqui, ó, a fáscia posterior dele. Ó, essa fáscia posterior aqui. Ó. Lateralmente, ó, tá vendo esse conjunto aqui? Ó, é o espaço entre o oblíquo interno e o transverso.
é um pouco diferente a realidade do que está mostrado aqui na anatomia, né? Porque aqui o que você está vendo? Você está vendo, ó, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso terminando junto. Na realidade, o transverso ele caminha um pouco mais para cá e chega a passar um pouco no início aqui por trás do reto. Então você vê aqui, ó, o oblíquo externo, ó, oblíquo externo, o oblíquo interno, e o transverso. Tá vendo? O transverso vem até aqui, ó, abaixo do reto. Então, eles terminam em posições diferentes, não é exatamente certinho como está aqui, não. Tá? Então, isso aqui, ó, é o oblíquo externo. Isso aqui é a faixa de revestimento dele, externa, que está aqui, ó. E isso aqui é a faixa de revestimento interna dele, que está aqui. Aqui, ó, o oblíquo interno, músculo oblíquo interno, tá vendo? A faixa de revestimento dele, tá? Ó, aqui em cima, e aqui, ó, o transverso do abdômen, esse mais interno aqui, o transverso, a faixa de revestimento transverso. Ó. Entre as duas faces, eu tenho o espaço interfacial. E o que a gente observa? Que nesse espaço interfacial está caminhando, ó, estão caminhando os feixes vasculo, o feixe vasculo nervoso. Então, o que se descobriu? Que nesse espaço se espalham ali, ó, e caminham os nervos e os vasos sanguíneos. Esse é um conhecimento extremamente importante em termos de aplicação, por exemplo, em anestesia, conforme eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, novamente aqui, uma visão de conjunto, né? O reto abdominal, aqui coberto pela sua aponeurose dos retos, aqui aberto, ó, mostrando ele aqui. Lateralmente, o oblíquo externo, né? Aqui, o oblíquo externo. Do lado de cá, nós recortamos o oblíquo externo, rebatemos ele, aparece o oblíquo interno. E do lado de cá, nós rebatemos o oblíquo interno, aparece o transverso. Então, transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Tá? Cortes, né? Mostrando a disposição dessa musculatura e das suas fáscias, né? O reto abdominal, envolto aqui na bainha dos retos, e lateralmente os músculos laterais, que a gente vê melhor aqui, ó, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, e as suas, você vê que elas são mostradas duplamente, tá vendo? As aponeuroses de revestimento. Essa é a mais interna do oblíquo externo, essa aqui é a mais externa do oblíquo interno. E aqui é a mesma coisa em relação ao transverso. Então, esses espaços aqui, ó, são os espaços interfaciais. Tá? Aqui atrás, ó, os músculos posteriores, o quadrado do lombo e o psoas. Então, vejam aqui, ó, quadrado do lombo e o psoas. Um corte, né, frontal, corte feito assim, frontal. Aí o que a gente observa aqui? A coluna vertebral, ao lado dela, o psoas, tá vendo? Aqui embaixo, ó, a gente vê aqui, ó, tá aqui o psoas, né? Aqui o quadrado do lombo, ó. E aqui, ó, isso aqui já é a crista ilíaca. Então aqui a gente já entra na pelve. Quando a gente entra na pelve, a gente encontra na fossa ilíaca o músculo ilíaco, ó. O psoas se junta aqui com o ilíaco e vai formar aqui embaixo um músculo chamado iliopsoas, que vai se inserir no fêmur. Tá? Então, aqui a gente percebe isso, ó, nessa imagem. Está aqui o psoas, está aqui o ilíaco, ó, tá vendo? Na fossa ilíaca. E olha como eles se juntam aqui e acabam formando um músculo só. Esse músculo só, que é chamado ilipsoas, vai se inserir lá no fêmur. Tá? Na frente, no fêmur, então ele vai puxar o fêmur para cima, vai fazer a flexão da coxa. Né? É um potente flexor da coxa. Quando você dá um chute de futebol, você arremessa a sua coxa para frente, você está contraindo fortemente o psoas. Então, qualquer alteração do psoas, inflamatória, por exemplo, uma psoite, quando você deslocar a sua coxa para frente, que você vai estar contraindo o psoas, você vai sentir dor. E esse movimento vai estar prejudicado. Tá? E a psoite, ela acontece. Né? Então, veja, isso aqui é uma tomografia, ó, né?
Você vê aqui a pelve, né? E você vê aqui, ó, o psoas ilíaco aqui, muito grande, tá vendo? Tá todo inflamado. Olha ele aqui do outro lado normal, ó. Tá vendo? Então, olha a diferença de contraste, né? Aqui com essa parte aqui. Isso aqui é um músculo normal. Isso aqui é uma parte normal do músculo, aumentada, mas normal. Isso aqui é um bruto abscesso, tá vendo? Isso aqui é uma coleção líquida, purulenta, dentro do músculo. Isso aqui é uma psoia, é um abscesso de psoas. Tá? Esses abscessos eles podem ser primários, mas geralmente eles são secundários. Né? Pacientes com alterações, por exemplo, pacientes com AIDS, né? São pacientes imunodeprimidos, ficam mais propensos a fazer essas psoídees, pacientes com tuberculose, têm baixa imunitária, então são mais propensos a fazer essas psoídees. Então, as psoídees secundárias elas são mais comuns. É um quadro gravíssimo, né? Que tem que ser tratado com bastante cuidado. Você tem um abscesso grande aí. A psoíde, inicialmente, como a dor, né? Como a pessoa vem lá de cima, se for do lado direito, por exemplo, ela vai doer na fossa ilíaca, você pode confundir com uma apendicite, por exemplo. Né? Mas o sinal mais característico dele é esse. É quando você manda a pessoa fazer a flexão da coxa, você pode, inclusive, dificultar um pouco a flexão para ela fazer mais força, ele dói. Tá? Então, é um sinal de psoíde, você tem que investigar pensando nessa possibilidade. Tá? Aqui alguns cortes anatômicos, ó. Você vê aqui o psoas, né? O quadrado do lombo, psoas, quadrado do lombo. Estruturas, olha aqui, ó, estruturas viscerais, tá vendo? Intestino delgado aqui, ó, tá? E aqui o mesentério aqui, ó, cheio de vasos sanguíneos. Aqui com muito linfonodo também, né? Isso aqui deve ter tido alguma patologia inflamatória. Você vê que tem muito linfonodo aqui. Então, intestino delgado, tá vendo? Aqui mais posterior, intestino grosso. Ó. Aqueles cólon ascendente e descendente. Tá? Cavidade abdominal, aqui, ó, cicatriz umbilical, esse corte está passando no nível da cicatriz umbilical. Então, você vê o reto abdominal aqui, ó, a bainha dos retos, a parede posterior, a parede anterior. Lateralmente aqui, ó, você vê os três músculos, ó, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Olha aqui a faixa entre eles, tá vendo? É uma faixa bem evidente, uma faixa bem real, né? Um corte mais inferior, né, passando abaixo do umbigo, né, abaixo da cicatriz umbilical. Você vê aqui uma condensação, um acúmulo do intestino delgado, ó, de um lado e do outro. Você vê um pouco aqui do intestino grosso, né? E aqui já o ilho-psoas formado aqui, ó, né? O ilíaco e o psoas aqui, já bem unidos, formando aqui um ilho-psoas. Olha aqui Olha uma coisa aqui, ó. Aqui você vê a aorta, tá vendo? E a cava. Ó. Aqui, ó, a aorta já começou a se dividir, tá vendo? Aqui, ó, as ilíacas, os vasos ilíacos já estão bem, ó, tá vendo? Artéria e veia, ó, bem separados já. Ok? Muito bem. E, como eu dizia para vocês, então, essas paredes, elas têm uma... O abdômen é um espaço confinado, né? Por essa parede muscular. E essa parede muscular tem algumas partes dela, algumas passagens, vamos dizer assim, potenciais definidas. Então, quais são essas passagens? Para cima, o diafragma. O diafragma tem, por exemplo, aberturas que ele tem que ter, porque as estruturas passam do tórax para o abdômen e do abdômen para o tórax. Então, por exemplo, o esôfago, né, e a aorta estão passando do tórax para o abdômen. Então, elas têm que ter as suas aberturas no diafragma. Aqui o hiato esofágico, aqui o hiato aórtico. Tá? A veia cava inferior, ela está subindo, ó, e vai ter que chegar lá no coração. Então, tem aqui seu forame da veia cava aqui no diafragma também. Né? Desses três pontos aqui, ó, o hiato esofágico é aquele que apresenta a maior possibilidade de alargamento, né? Então, de herniação de estruturas da cavidade abdominal por
pelo tórax. As hérnias que acontecem aqui pelo hiato esofágico são as chamadas hérnias de hiato. Tá? Além disso, o diafragma ele tem porções, né? Ele tem uma porção external, mais anterior, tem uma porção lombar, aqui atrás, ó, e uma porção costal, presa nas costelas. Entre a porção costal e a lombar, por exemplo, eu tenho um espaço aqui, um hiato, um triângulo, um trígonozinho aqui. Tá? E isso aqui é uma região de fraqueza também, onde pode haver comunicação com a parte posterior. Tá? Com essa parte, que se eu botar minha mão aqui, ó, eu consigo, lá por trás, chegar o meu dedo atrás disso aqui, ó, atrás desse espaço aqui, entre a parte lombar e a parte costal do diafragma. Tá? Vejam que isso aqui, ó, é a região que vai ser ocupada pelo rim e loja renal. Aqui eu vou ter o pulmão. Então, eu vou ter pleura em volta dele. Então, eu vou ter a pleura chegando cá embaixo e atrás do diafragma aqui. Ó. Um bisturi que cutuque essa região aqui, ele pode perfurar essa região e perfurar a pleura. É uma coisa que, hoje em dia, é praticamente impossível com cirurgia robótica, com tudo mais, mas é um acidente que os urologistas, principalmente os mais antigos, já viram acontecer. Um pneumotórax numa nefrectomia total, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, onde é que a gente... Outros pontos. Canal inguinal. Ó. Canal inguinal, né? A região inguinal está aqui e as estruturas vão ter que atravessar. As estruturas que atravessam o canal inguinal, elas vão ter que atravessar daqui de dentro para aqui para fora. Né? Daqui de dentro para aqui para fora. Então, elas vão ter que perfurar essa parede, atravessar essa parede para sair de dentro da cavidade abdominal para fora da cavidade abdominal, né? Isso acontece bem com o homem, né? Então, você vai ter, ao longo dessa parede, ó, que estão aqui representados os 3 músculos, está vendo? Ó? O transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Ó. Ao longo dessa parede, vai se atravessando aqui, ó, um canal, que é o chamado canal inguinal. Tá? Então, esse canal inguinal é uma região de fraqueza também da parede, por onde pode acontecer hérnias inguinais. A região que não aparece aqui, que é a cicatriz umbilical, também é uma região de fraqueza. Essa região intermediária aqui, ó, entre os 2 retos, a linha alba, né, que está bem melhor visto aqui, é uma região de fraqueza também. E essa região aqui lateral, ó, entre principalmente o transverso e a margem lateral aqui do reto, que é a chamada linha semilunar. Se costuma chamar tudo isso aqui de linha semilunar, mas, na realidade, a linha semilunar é só o espaço entre o transverso e essa margem lateral do reto. Então, essa é uma região também de fraqueza, onde você pode ter a ocorrência de hérnias de parede de abdômen. Tá? Então, vejamos isso aqui, ó, numa imagem radiológica, para a gente entender bem. Ó. Então, veja aqui, ó, a parte posterior, a parte anterior, né? A coluna vertebral aqui, ó, né? O corpo vertebral, né? A parte anterior. Aqui a lâmina, o arco vertebral, né? Com o pedículo e a lâmina. Aqui o processo espinhoso, o processo transverso. Aqui os músculos, ó, do dorso, né? Aqueles músculos associados eretores da espinha, né? Posteriores. E aqui para frente, então, os músculos que vão estar fechando aqui, ó, a cavidade abdominal. Então, vejam aqui, ó, o psoas e o quadrado do lombo formando a parede posterior. Formando a parede lateral e anterior um pouquinho aqui, ó, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, né? E aqui, ó, o reto do abdômen. Então, vejam aqui, ó, a linha semilunar aqui, ó, tá vendo? Ó? Entre o transverso e o reto do abdômen. Tá? Então, essa é uma região de fraqueza. Você olha aqui
Na imagem radiológica, você vê isso muito bem. Assim como aqui, ó, essa região entre os dois retos, a linha alba, é uma região de fraqueza. Tá? E aqui atrás, ó, a região de interseção entre aqui o transverso, ó, e o quadrado longo é uma região de fraqueza, bem menor do que essas outras, mas é uma região de fraqueza. Ok? Uma região vulnerável, de fraqueza parietal. E aquilo que eu falei para vocês, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, olha o oblíquo externo, olha o oblíquo interno e olha o transverso, né? Olha aqui o conjunto de artérias e veias passando entre o transverso e o oblíquo externo, oblíquo interno. Então, a gente sabe que o plano vasculo-nervoso é aqui, ó. Então, se eu quero anestesiar as regiões que são supridas por esses nervos aqui, ó, o que acontece? Vocês já viram quando você pega um vidro, né? Você tem um vidro, aí você joga um líquido nesse vidro. Você pega um outro vidro e coloca em cima, o líquido se espalha ali, né? Naquele espaço ali. A mesma coisa acontece aqui. Se eu jogar um líquido aqui entre essas duas faces, ele vai se espalhar aqui, ó, e vai pegar todos esses nervos aqui. Então, se eu jogar um anestésico ali, eu consigo anestesiar todos esses nervos. E os anestesistas perceberam isso. Então, os planos interfaciais são cada vez mais usados para você fazer bloqueios regionais, né? E olha aqui, ó, tá vendo? Ó? É o que está mostrado aqui, tá vendo? Ó, olha aqui o nervo, olha aqui o vaso sanguíneo, ó, caminhando aqui, ó, entre o transverso e o oblíquo interno. Do lado de cá, ó, isso foi desenhado, né, para você entender, ele passando e vindo aqui, ó, entre o transverso e o oblíquo interno, tá? Então, se eu bloqueio isso, esse caminho aqui, ó, eu vou bloquear toda essa inervação aqui. E isso é muito bem visto pela ultrassonografia. Então, vejam aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, o transverso, o oblíquo interno, o oblíquo externo. Vendo aquilo que eu falei para vocês? O transverso caminho termina um pouco mais medialmente, o oblíquo interno em seguida, e o que termina mais lateralmente é o oblíquo externo. Então, está aqui, ó. O reto do abdômen, está vendo? Ó? O transverso, ó, terminando mais medialmente, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Então, entre essas faces aqui, por exemplo, do transverso e do oblíquo interno, ó, eu vou ter uma inervação. E olha como eu vejo bem a face. Ó. Olha como a faixa de revestimento ela é nítida aqui. Ó, tá? Eu vejo ela bem. Então, eu posso pegar com a minha agulha, entro com a minha agulha e vejo a minha agulha chegar exatamente aqui. Ó. E aí eu jogo o anestésico aqui e ele vai se espalhar aqui, ó, entre um músculo e o outro, e vai anestesiar todo aquele feixe nervoso que caminha naquele espaço interfacial. Está vendo aqui? Ó? Aqui uma outra figura, ó, mostrando a mesma coisa. Ó. Aqui é um close dessa região aqui, ó. O reto do abdômen, aqui o transverso, olha o espaço, está vendo? Olha o espaço aqui entre as bainhas, como eu vejo direitinho. Ó. As faces, elas são muito visíveis aqui. Músculo, fáscia, né? Fáscia, músculo. Isso que está mostrado aqui é exatamente onde está o feixe vascular-nervoso. Aqui um nervo mais específico, mas o feixe vai estar por aí. Tá certo? Então, isso que eu vejo aqui, ó, na tomo, eu vejo aqui no ultrassom muito bem. O ultrassom cada vez tem imagens melhores. E aqui, ó, algumas imagens, né? Isso aqui é uma tomografia, né, de um abdômen, né? Vocês estão vendo que é um abdômen, estão vendo aqui a coluna, né? Estão vendo aqui a musculatura lateral, né? E aqui a cavidade do abdômen, né? Ela está cheia, tá vendo? Ela está cheia de líquido, né? Você vê que tem uma transparência aqui que é da gordura, né? Dos médulas. Isso aqui, ó. Isso aqui é da víscera e isso aqui é líquido que tem ali dentro. Ela está cheia de ascite. É um paciente que tinha um volume de líquido dentro da cavidade abdominal muito grande. Isso aumenta a pressão ali, ó. Olha o que está acontecendo, ó.
musculatura lateral, ó, aqui o psoas e aqui o transverso. Ó. Então, isso aqui é o final da musculatura lateral e aqui a região do transverso. Você lembra que é uma parte fraca? Então, isso aqui ó, é uma hérnia lombar. Tá vendo? Ó, e é uma hérnia lombar, ó, tem o saco herniário e aquela ascite, ela entrou aqui na hérnia também, ó, o líquido encheu ela aqui. Então, é uma hérnia lombar e aqui você tem um saco herniário, né, a estrutura que herniou com ascite, com líquido no seu interior. Então, isso é uma hérnia posterior, daquela parte fraca posterior, lombar. Aqui, ó, veja, cavidade abdominal, reto abdominal direito, reto abdominal esquerdo, ó, linha alba. Ó. Isso é uma hérnia anterior ou ventral encarcerada. Significa o seguinte, uma hérnia, às vezes, ela pode entrar, ela passa por uma abertura, né? E depois volta. Passa de novo, volta. Mas ela pode, uma hora, ela passar e ela ser estrangulada aqui, ela vai ficar encarcerada. Ela não consegue mais reduzir. E aí é perigoso. Por quê? Porque aquele encarceramento começa a comprimir os vasos sanguíneos que irrigam aquela região da hérnia e ela pode necrosar. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Isso aqui é uma estrutura intestinal que herniou aqui. E ela está encarcerada aqui. Então, o fluxo do intestino ele foi interrompido. O fluxo que eu digo não é mais o fluxo sanguíneo, é o fluxo do bolo alimentar passando no interior do intestino. Então, aqui, o que vai acontecer? Ó? Aqui é a parte proximal do intestino, ou seja, o que está antes da obstrução, por onde está vindo o bolo alimentar. Aqui é a parte distal, ou seja, o que está depois da obstrução. O que você observa? Que a parte anterior está dilatada. Por quê? Não consegue mais passar por aqui. Então, começa a se acumular ali o quê? O bolo alimentar e gás. Então, você viu que está com bastante gás aqui ó, e líquido e fezes aqui no interior. Já a parte distal está colabada. Por quê? Porque não passa nada daqui para cá. Então, ela vai fechando um pouquinho de gás. Olha o diâmetro disso aqui e olha o diâmetro disso aqui. Tá? Então, isso é uma hérnia de linha alba. Tá? É uma hérnia de linha alba. Aqui, a mesma coisa. Ó. Uma hérnia também de linha alba. Tá? Então, você vê, aqui está um reto, aqui está um outro reto. Essa aqui é uma hérnia incisional. Isso aqui foi alguma cirurgia. Eu sei que é uma hérnia incisional porque eu vi a descrição. Alguma cirurgia que foi feita, né? Geralmente você entra no abdômen ali entre os dois retos, cortando a linha alba, e depois a sutura que foi feita, ela se rompeu. Então, olha, é uma ampla... Olha onde está o reto aqui desse lado e olha onde está o reto do lado direito. Isso aqui é a margem medial dele, margem lateral, margem medial, margem lateral. Olha como eles estão afastados. Muita coisa está passando do intestino aqui para fora do abdômen. Tá? Aqui está a pele. Ó. Tá vendo? Isso aqui é gordura. Ó. Ultrapassou o plano muscular e está indo lá, forçando em direção à pele. Então, é uma hérnia extensa, uma hérnia grande. Né? Aqui, ó, uma hérnia daquela lateral, naquela linha semilunar, tá vendo? Aquela linha ali entre o transverso e o reto abdominal, tá? Provocando uma obstrução do colo. Aqui, ó, tá vendo? É do lado esquerdo. Tá vendo? Então, ó, aqui, ó, colo ascendente, né? Colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. Tudo cheio de gás, ó, porque não está passando nada aqui, está obstruído. Então, esse colo vai ficando cada vez mais cheio. Tá? Olha essa hérnia vista aqui no exame, numa tomografia computadorizada. Ó. Você vê direitinho aqui. Ó. Do lado de cá você vê ó, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Tá vendo? Direitinho. Do lado de cá, ó, você vê aqui ó, o transverso, oblíquo interno aqui, ó, oblíquo externo aqui, tá vendo? Olha a hérnia aqui já entre o oblíquo externo e o transverso oblíquo interno transverso aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, o intestino aqui, ó, localizado cheio de gás, ó, tá vendo?
Olha aqui, ó, num corte mais inferior, ele já ultrapassou essa parede, ó, e já está lá, ó, na tela subcutânea, tá vendo? Caminhando para fazer protrusão aqui na pele. Tá certo? Então, isso é uma hérnia, você vê que é nesse espaço aqui lateral, ó, nesse espaço aqui, ó, entre a margem lateral do reto e os músculos anterolaterais, tá vendo? Ela está passando por aqui, ó. Tá passando por aqui. Tá certo? Então, são os pontos fracos sempre, onde você vai ter hérnia. Ou no umbigo, ou na linha alba, ou no espaço entre a musculatura lateral, o transverso e a margem lateral do reto, ou lá atrás, entre o transverso e o quadrado do lombo. Tá? Sempre nesses espaços. E aqui a mais comum das hérnias de parede, que é a hérnia da região inguinal. Então, a gente está vendo aqui, ó, a região inguinal vai se estender mais ou menos aqui, do meio dessa, entre a espinha ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico aqui, mais ou menos na metade disso aqui, a gente vai ter o canal inguinal. Tá? É um canal que vem de dentro para fora, de cima para baixo e de lateral para medial. É o trajeto dele. Tá? Passando por todas as camadas de parede, né, até chegar na região da bolsa escrotal, no caso do homem, ou dos grandes lábios, no caso da mulher. Ok? Quando ele atravessa de dentro para fora, quando ele chega aqui fora, ele encontra um orifício, que é o orifício externo do canal inguinal. Esse orifício externo, que está mostrado aqui, aqui tem uma hérnia junto, né? Que está mostrado aqui, é uma dependência da aponeurose do oblíquo externo, tá vendo? É a aponeurose do oblíquo externo que forma esse orifício externo. E existe lá dentro, ó, a gente vai ver depois, um orifício interno, né? Que está se comunicando com a cavidade do abdômen. Então, vejam, essa visão aqui é interessante. Isso é uma visão, nós estamos olhando uma parede abdominal anterior, só que estamos olhando por trás dela, como se a gente estivesse dentro, uma pessoa estivesse aqui dentro do meu abdômen, olhando para frente. Então, ela vai ver o quê? A parte de trás da minha parede abdominal anterior. Então, eu tenho aqui o músculo mais interno, que é o transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Tá? Muito bem. Aqui está o reto abdominal, ó, com a bainha do reto aqui envolvendo ele. Quando eu olho do lado de cá, que está mais preservado, eu observo que eu tenho 3 pregas aqui por dentro. Vocês já viram isso na aula anterior de parede, né? Uma prega mediana, que é chamada... Todas essas pregas todas têm relação, ó, com a cicatriz umbilical, tá vendo? Isso aqui é um reto abdominal de um lado, reto abdominal do outro. Então, aqui está a região da linha alba, né? E aqui está a cicatriz umbilical, que fica nessa região. Então, veja, eu tenho aqui uma prega que fica bem aqui no plano mediano, vem até aqui a bexiga. Chama-se prega umbilical mediana. Essas pregas são pregas, normalmente, sobre estruturas embrionárias que fibrosaram. Essa aqui a região ali do úretro, do alantoide, que vai dar parte do intestino, né? Ela se fecha e se mantém como essa prega umbilical mediana. Então, isso aqui é um cordão fibrótico que se prende aqui na parte superior da bexiga. Lateralmente a ela, eu tenho uma prega, uma outra prega, tá? E lateralmente a essa outra prega, eu tenho uma terceira prega. Então, essa aqui do meio ela é mediana, porque ela está na linha mediana. Essas duas aqui, ó, entre si, uma vai estar mais lateral e a outra vai estar mais medial. Então, essa aqui, ó, que está mais próxima do plano mediano, é a prega umbilical medial. E essa que está mais lateral a ela é a prega umbilical lateral. A prega umbilical medial é o quê? É a artéria umbilical. Tá? A artéria umbilical ela sai aqui da ilíaca interna, dá um raminho que vem aqui para cima da bexiga, que é a vesical superior, e depois ela se fecha. Ela vira um cordão fibroso, né? Porque a gente não precisa mais dela. E forma, então, essa prega umbilical medial.
Mais lateralmente ela, o que eu tenho? Eu tenho uma artéria que sai aqui da artéria ilíaca externa e vem fazer a vascularização aqui, ó, do reto abdominal por trás. Chama-se artéria epigástrica inferior. Lembra que lá em cima, né, como ramo ali da final da continuação da torácica interna, eu tenho a epigástrica superior, que desce e se encontra com a epigástrica inferior, que sobe. Então, o relevo dessa face aqui, ó, e do peritônio por trás dessa epigástrica, é que vai formar o que a gente chama de prega umbilical lateral. Então, a prega umbilical medial e a mediana são cordões fibróticos. A prega umbilical lateral, não. Tem os vasos sanguíneos epigástricos inferiores passando pelo interior dela. Tá bom? Muito bem. A cada lado dessas pregas, já que elas são pregas, elas são projeções, né? Então, a cada lado delas, eu vou ter uma queda, né? Uma curvaturazinha, uma fossa, né? Então, eu vou ter uma fossa que fica lateral aqui, a prega umbilical lateral, uma entre a prega umbilical lateral e a medial, e outra entre a medial e a mediana. Elas são chamadas de, essa aqui, mais medial, é a fossa supravesical, porque ela fica em cima da bexiga. Essa entre a prega umbilical medial e a lateral é chamada de fossa inguinal medial, também chamada de triângulo de Hasselbalch, tá? E essa aqui, que fica lateralmente à prega umbilical lateral, é chamada de fossa umbilical lateral. E é nela que eu vou encontrar o anel inguinal profundo. Então, vejam, se eu dissecar, eu vou ver aqui o anel inguinal profundo. Ó, tá? É aqui que eu tenho o início profundamente do canal inguinal. Olha aqui o ducto deferente, ó. Olha aqui a artérias e veias testiculares, está vendo? Ó? Passando, entrando aqui, ó, porque elas vão compor o funículo espermático, que é o que passa dentro do canal inguinal. Tá certo? Então, vamos lá. A prega umbilical mediana, que é um resquício do úraco, a umbilical medial, que é a artéria umbilical obliterada, e a lateral, que é a artéria epigástrica inferior. A fossa supravesical, que é a mais medial de todas, a fossa inguinal medial, também chamada de trigo inguinal ou triângulo de Hasselbalch, que é aqui, ó, e a fossa inguinal lateral, que é lateral, a prega inguinal, a prega umbilical lateral, e aonde nós vamos encontrar o anel profundo do canal inguinal. Se alguma coisa aqui do abdômen passar por esse anel aqui, ó, inguinal profundo, e entrar no canal inguinal, ele vai estar herniando pelo canal inguinal. Porque o que é uma hérnia? É quando uma estrutura sai do seu local onde ela devia estar, passa por um estreitamento, que pode ser um forame ou um canal, e vai para onde ela não devia estar. Né? O que tem que passar aqui normalmente são essas estruturas. Isso não é hérnia, realmente passa por aqui. Mas se uma alça de intestino ou um pouco de peritônio entra aqui e caminha por ali, isso é uma hérnia, caracteriza uma hérnia inguinal. Então, uma hérnia inguinal que entre aqui por esse anel inguinal profundo, ou seja, que aconteça aqui na fossa inguinal lateral, nós vamos dizer que essa hérnia é uma hérnia inguinal indireta, porque ela primeiro tem que passar pelo anel inguinal para depois chegar lá no canal inguinal. Então, isso é uma hérnia inguinal indireta. Tá? Agora, o que pode acontecer? Ó? Isso aqui é a entrada do canal inguinal, ele vai caminhar para baixo. Né? Então, isso aqui, ó, é a parede do canal inguinal, ele está caminhando aqui para baixo. Tá? Se eu abrir essa parede aqui, eu vou me deparar com o canal inguinal. Então, se essa parede estiver fraca e alguma estrutura forçar e romper aqui, ó, nessa fossa inguinal medial, né, ou trígono inguinal, ou triângulo de Hasselbalch, ele vai cair diretamente no canal inguinal. Então, isso vai se caracterizar uma hérnia inguinal direta. Tá? A hérnia inguinal indireta é aquela que entra pelo
pela fossa inguinal lateral, tá? Que passa primeiro entra pelo anel inguinal profundo e aí atinge o canal inguinal. A hérnia inguinal direta é aquela que arrebenta a parede aqui, ó, do canal e entra diretamente nele. São as hérnias que aparecem quando você faz pressão, manobra de Valsalva para aumentar a pressão no abdômen, são aquelas que aparecem mais rapidamente, tá? Muito bem. Então, são os dois tipos de hérnia inguinal que eu posso ter. Ou ela é direta, ou ela é indireta. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Já estamos terminando. Vejam aqui, ó, uma outra visão, né? A prega umbilical mediana, a medial e aqui a lateral, né? Que é a artéria. Então, só mostrando para vocês aquilo que eu falei. Ó. Aqui a fossa, o triângulo, o trígono lateral, o trígono medial e o mediano aqui, o supravesical, vamos dizer assim, né? No lateral é que eu vou ter o anel inguinal profundo. Então, está aqui, ó, as epigástricas, né? Então, isso aqui vai ser o trígono medial, aqui o supravesical e aqui o lateral. O que eu encontro aqui? O anel inguinal profundo. Tá certo? Então, vejam aqui, ó, uma outra visão, ó, aqui a bolsa escrotal, tá vendo? O escroto, né? Aqui aqueles três músculos laterais, aqui o canal inguinal, ó, né? O canal inguinal. Aqui, ó, os retos, aqui a linha mediana, vou ter aqui o quê? A prega umbilical mediana, né? Aí eu vou ter aqui uma depressão, vou ter a prega umbilical medial. Uma outra depressão, a prega umbilical lateral. E aqui uma outra depressão lateralmente é ela. Trígono inguinal lateral, medial e aqui o supravesical. Aqui eu vou encontrar o quê? O anel inguinal profundo. Lateralmente, a prega ao ligamento umbilical lateral. Certo? Então, vejam aqui, ó, dois tipos de hérnia. Né? Se essa hérnia ela entrou lateralmente, a prega umbilical lateral, ela entrou pelo orifício interno do canal inguinal e vai cair diretamente e vai cair no funículo dentro do canal inguinal, junto com o funículo espermático. Tá? Ela primeiro entra aqui pelo orifício para depois chegar aqui dentro. É uma hérnia indireta. Tá? Essa hérnia indireta nós chamamos de hérnia inguinal congênita. É a mais comum. Ela acontece 2/3 a 3/4 dos casos, é essa hérnia inguinal. Tá? Então, o conteúdo do saco herniário vai estar caminhando aqui, ó, paralelamente ao funículo espermático, ó, dentro do canal inguinal. Ok? Dentro do funículo espermático, melhor dizendo, caminhando paralelamente às estruturas que compõem o funículo espermático. Se essa hérnia acontecer aqui, ó, no trígono de Hasselbalch, ali, no triângulo medial, triângulo de Hasselbalch, ou trígono medial, que fica medialmente aqui a essa prega, a prega umbilical lateral, eu vou ter, então, uma hérnia inguinal direta. Por quê? Ela vai entrar por aqui, ó, já vai arrebentar a parede aqui, ó, do canal inguinal e vai cair dentro já do canal inguinal. Tá vendo? Então, ela está aqui. Ó. Ela não vai caminhar junto com o funículo espermático, porque ela não entrou junto com ele aqui pelo anel inguinal profundo. Ela vai atravessar ele aqui, ó, e vai ficar perpendicular a ele e não paralela a ele. Então, isso ela não vai entrar na bolsa escrotal, né? Ela vai caminhar para a bolsa escrotal, mas paralelamente ao funículo espermático. Essa é uma hérnia inguinal direta, a gente chama de hérnia inguinal adquirida. Tá? É hérnia inguinal que acontece mais mesmo por fraqueza de parede, mais com a idade, musculatura ruim, fraca. Tá? Ela é menos frequente, 1/4 a 1/3 das hérnias. Tá? Também chamada de hérnia de Hasselbalch. Então, aqui, ó, acho que talvez seja a última figura, né?
uma figura do Moore, né, mostrando do lado de cá uma hérnia inguinal direta, adquirida, e do lado de cá uma hérnia inguinal indireta ou congênita, né? Então, aqui, ó, os 3 ligamentos, tá vendo? A prega umbilical mediana, a prega umbilical medial e aqui a prega umbilical lateral, né? A mediana e a medial são cordões fibrosos, né? O úraco e a artéria umbilical obliterada, e a lateral, ó, são os vasos epigástricos inferiores. A hérnia inguinal indireta ou congênita, ela acontece lateralmente à prega lateral, passando pelo orifício interno do canal inguinal. Certo? Então, ela vai passar lateralmente aqui aos vasos epigástricos e vai entrar pelo anel inguinal profundo. Vai caminhar, ó, você vai encontrar a alça do intestino aqui dentro do funículo espermático. O saco herniário vai estar dentro do funículo espermático. Na hérnia inguinal direta ou adquirida, que é a que acontece com menor frequência, né? O saco, a penetração dele vai ser medial aos vasos epigástricos, né? Aquele trígono inguinal ali, o trígono inguinal medial, como chama. Quando ela romper aqui essa parede, ela vai entrar diretamente no canal inguinal, tá? Como ela não entrou aqui, ó, pelo orifício interno, ela vai caminhar perpendicularmente ao funículo espermático, tá? Então, ele vai sair aqui ao lado do funículo espermático, não vai estar dentro do funículo espermático. Tá? Então, ele vai passar medialmente aos vasos epigástricos, né? E empurrando ou forçando, né? Geralmente o tecido que já está lesado, e vai entrar direto no canal inguinal. Então, ela vai sair mais perpendicularmente aqui, né? Ele fala paralelamente. Paralela para dizer que ela não está dentro do funículo espermático, mas perpendicularmente, né? Menos na direção do funículo espermático. Ok, pessoal? Aqui só mostrando para vocês a imagem final de uma tomografia, até interessante, que muito mais comum a hérnia inguinal em homem do que em mulher, né? E aqui a gente está mostrando uma hérnia em mulher. Então, você vê aqui, ó, o corte passando aqui pelo nível da articulação do quadril, né? Aqui está o reto, né? Colabado. Aqui está o útero, aqui está a bexiga, ó, tá? Aqui está um intestino delgado bem dilatado, ó, e aqui está um intestino delgado dentro do canal inguinal, tá? Caracterizando a hérnia inguinal, aqui numa mulher. Então, tem mais alguma coisa aqui? Isso aqui eu tinha colocado só para mostrar para vocês uma coisa interessante, que então, a posição do diafragma é essa aqui, né? Normalmente a cúpula direita um pouco mais elevada do que a esquerda por causa da presença do fígado, tá? Então, aqui, ó, quando você olha essa imagem aqui, o que você vê? Uma cúpula esquerda, ó, muito mais elevada do que a cúpula direita, né? Claramente aqui tem uma anormalidade. Essa cúpula aqui, quando o diafragma se contrai, o que está acontecendo? Essa cúpula aqui, ela abaixa, porque ela está funcionando normalmente, esse lado do diafragma. E aí existe uma elevação, um comportamento paradoxal do outro lado, né? Ao invés dela se abaixar, como a pressão aumenta aqui dentro, e ela não está contraindo, ela está flácida, ela é elevada, né? Então, quando você contrai o diafragma, um lado abaixa e o outro se eleva. Isso aqui é claramente uma lesão da inervação, uma lesão do nervo frênico. Desculpa, mas está dando um sinal aqui de que minha bateria está acabando, eu esqueci. Uma lesão do nervo frênico, tá? Então, pessoal, só um minutinho, deixa eu só colocar isso aqui. Estou aqui na UERJ, né? Ok.
Os frênicos que inervam o diafragma, você vai ter um frênico direito e um frênico esquerdo, né? Cada um vai inervar uma metade do diafragma. Lá em cima, o frênico sai lá do plexo cervical. O plexo braquial ele começa logo abaixo, né? Então, quanto mais superior o plexo braquial, mais próximo ele está do frênico. E alguns bloqueios anestésicos de plexo braquial, se fazer principalmente cirurgia de ombro, às vezes são feitos lá em cima. Então, você acaba pegando o frênico também e acontece isso aí, né? Normalmente, isso não tem nenhuma repercussão grave para o paciente, isso é controlado, né? Obviamente, se você tiver um paciente que tenha patologia respiratória, patologia pulmonar, etc., você vai ter que considerar e não correr esse risco. Mas se o paciente é um paciente vai operar um ombro, por exemplo, e o resto dele está tudo ok, não tem, isso não é nada que assuste os anestesistas, não. Eles convivem, lidam bem com isso sem nenhum problema. Tá? Mas só para uma imagem que você pode ver, né? Bom, pessoal, agora isso aqui já são coisas que eu vou deixar de lado, que já não tem mais muita importância. Certo? Então, eu vou interromper esse compartilhamento, né? É o que eu queria mostrar para vocês. Eu já mostrei. Espero que tenha sido lucrativo. Estou vendo que tem aqui no bate-papo, vamos ver algumas perguntas, né? Então, vamos lá. Qual a prevenção das hérnias nessas regiões? Então, a única prevenção que você pode pensar é tudo que ou fortaleça a minha parede ou diminua a pressão dentro do abdômen, né? Ou as duas coisas. Então, diminuir a pressão dentro do abdômen, o que mais dá pressão? Obesidade, gordura. Então, o controle do peso é importante. O tratamento da musculatura, a musculação, etc., né? Para que você fortaleça essa musculatura abdominal, também vai agir preventivamente, né? Então, essas são as coisas que você pode fazer para agir preventivamente. Se você tiver algum defeito, por exemplo, a hérnia, aquela hérnia, antecipando já uma coisa que não entendi o termo congênito, né? No contexto, a congênito é congênito. Você já nasce com algum defeito, né, da migração ali do testículo, da formação do canal inguinal, que propicia, então, um estado de frouxidão ali que propicia o surgimento dessa hérnia congênita. Aí você realmente vai ser pouco provável que você escape de ter uma hérnia. Embora esses outros fatores também contribuam para que ela aconteça mais precocemente, mais intensamente, né? Então, seria bom você afastar esses fatores também, mas se você já tem a propensão, a condição anatômica formada para isso, é bem provável que você tenha. E isso é que é o congênito, né? É você já nascer com características anatômicas ali no canal inguinal que propiciam essa ocorrência dessas hérnias. Tá? Toda hérnia precisa de intervenção cirúrgica? Toda hérnia tem um potencial para precisar de intervenção cirúrgica. Então, toda hérnia ideal é você não ter, porque é aquilo, ela pode ser estrangulada a qualquer momento. Então, eu acho que eu posso dizer assim, toda hérnia, para ser corrigida, vai ter que ser cirurgicamente. Tá? Agora, se você vai avaliar, né, o dano que ela possa causar ou não, isso aí vai ser, se você tem sintomatologia, se tem um volume grande de hérnia, que aí indica uma possibilidade maior de ela ser encarcerada, e algumas condições. Uma hérnia num prematuro, ela é uma condição de urgência, porque o risco de encarceramento é muito grande. Uma hérnia de hiato, né? Você tem uma hérnia de hiato no diafragma. Se você for, a maior parte das hérnias de hiato são achados, porque elas são assintomáticas. Você não vai se meter numa cirurgia ali para corrigir uma hérnia que não está te causando problema nenhum. Então, você entra na hérnia, corrige cirurgicamente. Se ela tiver um potencial de perigo grande, ou se ela tiver te causando já um problema, né? E se você for corrigir, vai ser cirurgicamente. Então, essa pessoa que tem hérnia inguinal, bota aquelas fundas, aquele negócio, nada daquilo resolve, aquilo não é indicado de jeito nenhum.
A indireta congênita, que é mais comum em recém-nascidos. Exatamente. A indireta, ela é sempre congênita, né? E é mais comum em recém-nascidos. É errado pensar que a hernia inguinal direta causa menos dano por não caminhar junto ao folículo espermático, menos risco de lesão. Não. O risco ali não é bem da lesão para as estruturas do folículo espermático, não. É para a própria estrutura do conteúdo da hernia. É aquilo que eu falei, o estrangulamento, e aí a cessação do fluxo sanguíneo, né, tanto de retirada quanto de entrada, ela vai cada vez aumentando e, numa hora, ela não é nutrida e ela pode, então, entrar em necrose. A hérnia pode acontecer em homens que fazem muita musculação ou só acontece mesmo em pessoas com musculatura fraca? Pode acontecer em qualquer pessoa, né? Tanto por ela ser congênita, quanto mesmo por uma lesão, processo inflamatório, que deu alguma lesão ali naquela região, pode provocar uma hérnia. Tá? Claro que quanto melhor a condição muscular, mais você está fazendo uma prevenção, quanto mais saudável a sua musculatura, menor a propensão de você ter. Lembra que ela envolve a parte mais das faces, etc. Né? Pessoas com cicatriz umbilical para fora têm mais chance de ter hérnia na região? Não sei te responder. Mas sei te dizer uma coisa. As pessoas usam muito desses adornos, né, em umbigo, piercing, né? A colocação do piercing, ela é uma condição de perigo. Porque, na realidade, a colocação de um piercing umbilical devia ser precedida de um exame médico, né? Para ver se você não tem hérnia umbilical. Porque se você tiver uma hérnia umbilical e passar um piercing ali, aquele piercing pode passar na hérnia, que pode ter, por exemplo, peritônio. E você causar uma peritonite, a pessoa acabar tendo uma peritonite, tendo uma urgência cirúrgica, né? Então, por que isso não acontece? Raramente acontece. Porque poucas pessoas têm hérnia, né? A maioria não tem hérnia e, além dela ter a hérnia, ainda tem que ser uma pessoa que tem hérnia que vai colocar o piercing. Mas pode acontecer isso. Eu me lembro de uma colega médica que contou para a gente que ela ia colocar, mas ela resolveu dar uma avaliada. Quando ela foi avaliar, o médico falou: ainda bem que você não colocou. Você está bem protruso aqui, certamente ia perfurar. Então, não é recomendado você colocar um piercing assim, de qualquer maneira, não. Essa hérnia que necrosa o intestino é um processo lento ou depende do seu potencial? Pode ser. Às vezes você tem uma hérnia, a pessoa tem uma hérnia há muitos anos e, num determinado momento, ela se encarcera. Normalmente, quem tem hérnia há muito tempo, já é porque o comportamento anatômico dela é um comportamento que permite que ela seja reduzida, né? Que ela seja reduzida, volte para a cavidade abdominal sem problema. Mas, em algum momento, isso pode acontecer, sim, por diversos fatores. Tá? Não há uma garantia. Se você tem hérnia há muitos anos, então não vou ter nada, não. Pode, em algum determinado momento, você ter. Existe um tempo hábil de correção da hérnia entre o início da necrose e algum possível dano fatal? Não existe um tempo hábil, existe assim, quanto mais precoce, melhor, né? Como qualquer patologia que tenha um potencial infeccioso, quanto mais você demora, maior a chance de que você perca o controle daquele processo depois. Né? Então, sentiu alguma coisa, se você tem uma hérnia, se você percebe, você tem que ir ao médico, ao cirurgião avaliar, ver o que ele acha que deve fazer. E se você não faz nada, ela sentiu alguma coisa, vai correndo para ver, porque pode ser algo já uma urgência cirúrgica até. O que leva ao estrangulamento da hérnia é uma série de coisas. Né? Você passar, aquilo é cumulativo, né? Se você vai cada vez passando mais estruturas ali, uma hora aquele orifício ele não consegue mais passar, né? É igual aquelas armadilhas que tem, né? Que tinha para macaco, que você pega uma caçamba e coloca
alguma coisa lá dentro que ele possa comer. Aí ele coloca a mão lá dentro, a mão dele passa. Quando ele pega aquilo, que ele fecha, a mão dele aumenta de volume. Então ele não consegue voltar. E aí ele fica preso porque ele não tem inteligência para soltar aquilo ali. É a mesma coisa. Uma hérnia, ela pode passar de uma maneira e depois mudar a sua posição lá dentro. E aí ela não mais sair. No momento que ela não mais sai, ela começa a ficar estrangulada, aí começa a edemaciar, vai ficando cada vez mais difícil ainda, né? Então, diversos fatores podem levar ao estrangulamento da hérnia. Muito bem, pessoal, não tem mais perguntas. Então, é isso aí que eu queria conversar com vocês e espero que tenha sido lucrativo e qualquer dúvida a mais que vocês tenham, pode me mandar pelo nosso WhatsApp as perguntas que a gente vai tentar responder. Ok? Bom, então agora acho que o nosso próximo encontro já é a prática, né? A gente vai aguardar vocês, então, para a nossa prática. Tá? Um grande abraço para todos e eu vou encerrando aqui a nossa sessão. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, professor. Valeu, professor. Bom carnaval. Um Um abraço, abraço. professor. Bom feriado. Um abraço para todos. Professor, Sim, eu poderia fazer uma pergunta rapidinho? pode? No caso de haver, como o senhor falou, essa compressão do tecido e a hérnia e essa herniação ser comprimida, você tem que retirar, né? Só para confirmar que eu não gravei certinho. Se você tiver uma hérnia encarcerada, a tendência é que esse encarceramento vá provocando cada vez mais um comprometimento vascular ali. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que, primeiro, você vai ter que reduzir a hérnia, né? Você vai ter que abrir para que ela volte lá para dentro. Você vai ter que avaliar o estado daquela estrutura, do saco herniário. Se ele estiver num estado ainda que ele seja viável, você simplesmente reduz e ele vai se recuperar de volta para a sua posição normal. Mas pode ser que ele esteja num estado onde haja já necrose. Aí você vai ter que retirar aquele saco herniário, né? Você vai ter que cortar aquele saco, né? Retirar e fazer a sutura lá, se for uma alça intestinal, por exemplo, uma alça intestinal assim, você corte aqui e aqui, você tira aquela parte e emenda as outras duas, faz uma anastomose, né? Então, vai depender do estado desse saco herniário, se ele é saudável, viável ainda ou não. Isso o cirurgião vai analisar quando ele tiver a visualização do saco herniário. Certo? Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada. Ok, pessoal. Um abração para todos.